Bom dia, turma. Olá, sejam, né? Estamos em muitos. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Eu sou o professor Renan Galvão. Esse é o nosso primeiro encontro. Deixa eu me deixar em tela cheia aqui, né, para eu fazer as apresentações devidas. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Disciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Esse é o nosso primeiro encontro de uma série de 12, então nós vamos aí ao longo de todo esse semestre trabalhar justamente com pontes, tá? Em concreto armado, em concreto pretendido. Essa disciplina é importante porque é a disciplina do curso de vocês, é a disciplina da grade curricular que aborda concreto pretendido, tá? Então a gente vai trabalhar bastante aí com os conceitos, fundamentos, e cálculo, tá? Dimensionamento ali de uma viga em concreto pretendido. E nós trabalhamos com algumas outras grandes estruturas. A gente vai discutir alguns conceitos fundamentais lá no final da disciplina, tá? Nas aulas finais, de usinas hidrelétricas, de pontes, de usinas hidrelétricas, de portos e de aeroportos, tá? Bom, nessa primeira aula, agora eu acho que deixa eu, né, falar minha formação, né? Eu sou engenheiro civil, sou mestre em engenharia de edificação e saneamento e atualmente eu curso doutorado em engenharia civil, ok? Eu já, talvez vocês até já tenham sido meus alunos nos semestres anteriores, tá? Eu já dei, dentro aqui das disciplinas interativas, eu já dei estrutura de concreto armado 1, eu já dei concreto 2, então talvez você tenha sido aluno meu em concreto 1 ou em concreto 2, tá? Não sei se alguém aí vai aparecer que já tenha tido aula comigo, tá? E já dei pontes também, né? Então daí pontes a gente vai, né? Eu já dei anteriormente já essa disciplina e bom, aí pontes só se você reprovou que você está tendo comigo de novo, né? Mas eu espero que não seja o caso. Tá? Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Bom dia para todo mundo lá que mandou um alô, bom dia para o Hudson, para o André, para o Samuel, para o Aurênio, tá? Para um aluno anônimo ali que entrou. Bom dia para o Gabriel. O Hudson falou que foi aluno meu lá de concreto 1 e 2. Que bom, Hudson, bacana. Então vamos junto nessa de pontes agora, que a gente vai apresentar. A gente vai precisar dos conceitos que a gente viu lá em concreto 1 e 2, tá? Nós vamos precisar daqueles conceitos aqui quando for trabalhar com as vigas de concreto armado, e nós vamos aprender bastante coisa sobre concreto pretendido, tá? Bom, vamos lá então, tá? Sem mais delongas, porque a gente sempre tem muito conteúdo para ver e o tempo sempre é curto, né? A gente sempre está reclamando do tempo. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a seção 1.1 do livro de vocês, é a seção de classificação das pontes. A aula de hoje em si ela é bem teórica, tá? Mas a partir da próxima aula a gente já tem bastante cálculo, né? Levantamento de cargas, então a gente já tem bastante coisa, tá? Mas hoje a aula é light, viu? É uma aula bastante teórica. Então, na primeira unidade do livro de vocês, tá? Pensando no conteúdo da disciplina. Na primeira unidade, a gente tem a introdução ao estudo de pontes, onde a gente discute a classificação das pontes, como na aula de hoje, e vai discutir também levantamento de cargas, tá? Na unidade 2, a gente faz o dimensionamento da viga principal em concreto armado. Na unidade 3, a gente estuda a viga principal em concreto pretendido. Então, justamente nessa unidade 3 aqui, que a gente trabalha com concreto pretendido. É muito importante essa unidade para a disciplina. E na unidade 4, a gente trabalha com as demais grandes estruturas. Bom, começando então, né, nesse conteúdo de pontes, de classificação de pontes, vamos conceituar, né, o que é ponte, o que é viaduto, qual que é a diferença entre um e outro. Então, a palavra pontes, ela vem do latim pons ou pontes, que significa aí a construção que liga dois locais separados.
E basicamente uma ponte ou um viaduto é isso, né? É aquela construção que vai conectar dois pontos separados por algum tipo de obstáculo, né? São dois pontos que você não pode, né? Você não pode chegar de um ponto ao outro, porque eles estão separados por algum tipo de obstáculo, e você precisa vencer esse obstáculo através dessa estrutura, dessa construção, que a gente vai chamar de ponte ou de viaduto. O que diferencia as pontes dos viadutos são justamente esse obstáculo que precisa ser vencido, tá? Se esse obstáculo for um corpo hídrico, tá? Ou algum rio, ou algum braço de mar, aí a gente tem a ponte, certo? Agora, se o obstáculo for algum vale ou algum trecho de rua ou avenida, é muito comum viaduto nas cidades, né? A gente tem um viaduto passando por uma avenida ou cruzando alguma rodovia, aí nós temos um viaduto. Tá? Então, agora não é mais permitido chamar viaduto de ponte, nem ponte de viaduto. Tá? Muito importante conhecer aí essa diferença para a gente, né, nomear, usar a nomenclatura certinha. Aqui, por exemplo, nessa figura esquerda, né, nós temos uma ponte e um viaduto. Fácil, né? A gente consegue ver aqui, ó, né, o que parece ser um rio, um lago, um corpo hídrico aqui. E nós temos não só uma, mas como várias pontes, né? Aqui a gente tem, né, em foco, aqui em detalhe, a gente tem uma ponte estaiada, aqui atrás a gente vê uma ponte em arco, mais para trás a gente vê uma ponte treliçada, né? Então nós vemos aí uma série de pontes na figura esquerda. E nessa figura direita, temos o quê? Ponte ou viaduto? Bom, aqui a gente vê, né, uma rua, aqui parece ser uma avenida, né? E nós temos essa estrutura que está atravessando né, todo esse conjunto aí de vias. Então, nesse caso, trata-se de um viaduto, ok? Que o obstáculo que a gente está vencendo são ruas, avenidas. Nessa figura aqui que está no livro de vocês, né? Mesma coisa, ó. Na figura esquerda, a gente tem um viaduto, nós vemos aí uma via expressa, né? Ou uma rodovia, e a gente tem esse viaduto aí passando por cima dessa rodovia. E à direita, nós temos uma ponte, aqui com certeza é um braço de mar, né, que a gente vê que é muito grande, né, uma ponte muito extensa, toda estaiada também, tá? Então aqui na figura B a gente tem uma ponte. E nós podemos separar os elementos estruturais das pontes em três grandes grupos, tá? Os elementos da infraestrutura, da mesoestrutura e da superestrutura. Os elementos da infraestrutura, tá? Essa parte de estrutural é a parte destinada a apoiar toda a estrutura no terreno. Ela vai transmitir os esforços para o solo ou para a rocha, ou seja, eu estou falando dos elementos de fundação, tá? Então, os elementos da infraestrutura são os elementos da fundação, aqueles elementos que apoiam toda a estrutura no terreno e que transmitem os esforços para o solo ou para a rocha. Eu posso ter uma fundação aí por bloco de estacas, por sapata, por tubulões. Aí pode ser qualquer, né? Qualquer um dos elementos de fundação. Eles entram aí na infraestrutura. Depois, acima da infraestrutura, eu tenho a mesoestrutura. Tá? A meso, ó, como o próprio nome indica, né, meso, meios, são os elementos estruturais que estão ali no meio, entre a minha superestrutura e entre a minha infraestrutura. Estou falando aí dos pilares, principalmente, dos pilares da ponte ou do viaduto que apoiam toda a superestrutura e transmitem essas cargas até a infraestrutura, os meus elementos de fundação. Né? Vão compor aí, principalmente a mesoestrutura, os pilares e eventuais vigas de travamento, de contraventamento que eu tiver nessa mesoestrutura. Tá? Então, é a parte da estrutura ali do meio, vai receber as cargas da infraestrutura e vai levar elas até os elementos de fundação, a infraestrutura. Por fim, eu tenho a superestrutura, que aí são as lajes ou os tabuleiros, né, da nossa ponte ou do viaduto, por onde eu tenho tráfego de pessoas e veículos. Essa superestrutura, além das lajes, ela também vai ser composta pelas vigas principais e transversais. Porque além da laje, né, eu tenho essa laje se apoiando em vigas, que poderão ser vigas principais, também chamadas de vigas longitudinais ou longarinas, ou então a gente pode ter também a presença de vigas transversais, transversinas, tá? O nome já indica, ok, pessoal? As vigas longitudinais são aquelas que estão, ó, olhando aqui, né, uma vista, né, longitudinal da minha ponte. As vigas longitudinais são aquelas que estão, né,
dispostas longitudinalmente à minha ponte. E as transversais, as vigas transversinas, são aquelas que estão, né, ó, que eu vou enxergar a seção delas aqui, né, ó, que elas são dispostas na transversal da minha viga, tá? Né, transversalmente aí ao eixo da minha ponte. Tá? Então, viga longitudinal e viga transversal. Nessa figura, a gente consegue enxergar justamente ó, os elementos de infraestrutura, que seriam um tubulão, né? Aqui nós temos a mesoestrutura, que no caso a gente não tem um pilar bem definido aqui, né? Ó, esse pilar ele já faz parte da infraestrutura, então a gente poderia considerar como mesoestrutura, eventualmente uma viga de travamento aqui, tá? E a superestrutura são os meus elementos de vigas longitudinais, vigas transversais e a própria laje do tabuleiro da ponte. Então, esses elementos estruturais das pontes têm como principais funções aí transpor os obstáculos, né? Esses elementos eles vão, né, organizar a minha ponte, cujo objetivo, a minha ponte ou o meu viaduto, cujo objetivo principal é transpor esse obstáculo, mas além de transpor o obstáculo, eu quero proporcionar funcionalidade e segurança para os usuários, tá? Além de contribuir para a melhoria do tráfego. A utilização de viadutos dentro da cidade é muito interessante, tá? Para escoar melhor o tráfego e evitar. Aqui na minha cidade, o pessoal tem usado muito, né, construir, projetar viadutos em cruzamentos de muito trânsito, né? Então, tinha um cruzamento aqui que o trânsito era intenso em horário de pico, realmente parava ali, tinha muito congestionamento, e daí eles construíram um viaduto, desviando ali em um sentido do cruzamento a passagem livre pelo viaduto, e aí a rotatória se manteve embaixo, tá, para fazer o fluxo ali do cruzamento de maneira muito mais tranquila. Foi um problema assim que resolveu muito bem, tá, em função da construção desse viaduto. Então contribui para a melhoria do tráfego, tá, e é muito importante proporcionar segurança para os usuários. Tá? Eu não quero passar por uma ponte que tenha muita vibração, que esteja se deformando, que não esteja segura, tá? Então que não tenha, né? Vou passar por uma ponte que não tem nenhuma barreira lateral para proteger contra eventualmente, né? Alguma colisão que tem ali. Então eu preciso ter segurança, tá? Na minha ponte. Além de, né, de apenas servir ali para transpor esse obstáculo. E essas pontes são muito conhecidas também como obras de arte, tá? É muito comum a gente ver obra de arte especial, obra de arte se referindo aí a pontes e viadutos, e de fato, né, a gente pode pensar num sentido literal para essa palavra, porque são estruturas que impactam visualmente de maneira muito positiva as diversas cidades, né? É muito comum a gente ter a ponte de uma cidade como cartão postal da mesma, certo? Exemplos aqui, ó, nós temos em São Paulo a ponte Otávio Frias de Oliveira, que é uma ponte estaiada. Depois a gente vai estudar os diversos sistemas estruturais das pontes, né? Mas a ponte Otávio Frias é uma ponte estaiada, tá? Muito bonita. Aqui a gente tem uma foto, né, uma foto noturna toda iluminada. É uma ponte grande, tá? Com várias vias, né? 2 patamares aqui, uma via que corre aqui por cima, outra aqui por baixo. E é uma ponte de fato muito bonita. Mas nós temos outras pontes também muito famosas. Lá em Brasília a gente tem a ponte JK. Eu já tive a oportunidade de visitar lá Brasília, a gente foi nessa ponte, é uma ponte muito bonita, tá? É uma ponte em arco, esses arcos eles vão entrelaçando aqui a ponte, ó, passando, né, fazendo ali eles fazem esses arcos vão contornando a ponte assim, e aí o tabuleiro é todo apoiado por esses cabos aqui, né? Muito bonita, essa ponte de JK é bem bonita. Nós temos a Golden Gate também. O Golden Gate é talvez a maior ponte, aí, a ponte mais icônica dos Estados Unidos, fica lá em São Francisco, tá? No estado da Califórnia. E é uma ponte muito bonita, tá? Cartão postal da cidade mesmo. Sempre, né? Todo mundo que vai para São Francisco visita a Golden Gate. É de fato uma cidade. A cidade é muito linda e essa ponte é muito bonita. Eu atravessei ela de bicicleta.
Quando eu estive lá, já faz muito tempo, na época da graduação ainda, eu estive lá e a gente atravessou a Golden Gate de bicicleta. Aqui do lado tem uma ciclovia, né? Tem uma região ali do outro lado que vai para Salito, que é uma comunidade pequena lá, e aí dá para voltar de barco ou voltar de bicicleta, mas é melhor voltar de barco porque é uma descida grande até Salito. Enfim, é uma ponte muito bonita, é uma ponte suspensa, tá? Nós temos aqui 2 torres principais, por ela a gente tem esses cabos de suspensão, ó. E aí nós temos essa estrutura toda, né, com tirantes aqui, suspendendo o tabuleiro da ponte, por isso que é uma ponte suspensa, tá? E nós temos a London Bridge também, que é a ponte de Londres. Tá? Essa ponte de Londres, ela tem sistemas estruturais misturados aqui. Tá? No vão interno, a gente tem uma ponte em arco. Tá? Veja que aqui ó, eu tenho um arco e o tabuleiro passa sobre esse arco. Então, no vão interno, eu tenho uma estrutura, uma ponte em arco. E no vão externo, eu tenho uma ponte suspensa. Né? Ó, eu tenho o cabo aqui e os tirantes suspendendo o tabuleiro da minha ponte. Tá? Então, eu tenho um misto aí de sistemas estruturais para a ponte de Londres. Bom, de quais outras formas eu posso, então, classificar as minhas pontes? Eu posso classificar as pontes quanto à natureza do tráfego. Tá? Então, se eu tiver tráfego de carros ou ferrovias, eu vou chamar de obras de arte especiais, OAEs, rodoviárias ou ferroviárias. Agora, se o meu tráfego for exclusivo de pessoas, aí eu tenho uma passarela. Tá? Classificar as pontes quanto ao seu desenvolvimento altimétrico, em pontes horizontais ou em nível, quando eu não tiver nenhum aclive, nem declive, tá? A declividade ali da ponte for nula, eu tiver de fato uma ponte horizontal, uma ponte em nível, ou eu posso ter uma ponte em rampa, que aí é quando eu tenho, né, alguma declividade, ou algum declive ou aclive, né? Eu posso ainda ter pontes curvilíneas, tá? Então, eu tenho ali, né, pontes horizontais em nível, ou então eu posso ter uma ponte em rampa, uma ponte em curva, tá? Vai variar e vai depender de quais pontos que eu quero interligar através dessa ponte ou desse viaduto. E posso ainda classificar as pontes em função da solução estrutural da superestrutura, tá? Então, qual que é o sistema que eu estou utilizando na minha superestrutura? Eu posso ter pontes em vigas, em arco, em treliça. Nós vamos analisar agora cada tipo, né? Cada tipo de sistema estrutural para essas pontes. Então, ó, por exemplo, eu posso ter ponte em vigas, tá? Muito utilizada para pontes de menores vãos, é uma solução interessante, tá? Pode ser muito interessante. A grande parte das nossas pontes aí que a gente vê, né, que separam muitas vezes limite de cidades, que você tem cruzando rios de pequeno porte, são pontes em vigas, está construída a partir da associação aí de vigas e pilares, apoiando vigas em pilares. Só que aí nós temos um apoio simples, tá? A gente simplesmente apoia as vigas, elas não estão ligadas rigidamente aos pilares. Nós temos ainda as pontes em arco, que aí a superestrutura ela é formada por um arco, e esse arco ele serve de apoio para o tabuleiro da ponte, igual a gente viu, né, anteriormente. A ponte JK, por exemplo, é uma ponte em arco, né? Mas a gente pode ter também a ponte em arco servindo como... A gente pode ter essa ponte em arco abaixo da laje, tá? Então ela está servindo como uma estrutura para a laje. Então a ponte de arco você pode ter várias conformações. Nós temos as pontes em treliça, utilizadas aí para vãos pequenos, daí toda a superestrutura ela é uma grande treliça, tá? Só que ela é utilizada apenas para pequenos vãos. Pontes pênseis, também chamadas de ponte suspensa, tá? É sinônimo ponte suspensa, ponte pêncil, que é quando o tabuleiro ele é suspenso por cabos ancorados em torres, tá? E um problema dessas pontes pênseis é que a rigidez da ponte ela é baixa, tá? É uma estrutura muito leve, esbelta, e na hora de dimensionar ela, precisa prestar muita atenção em relação às oscilações, às vibrações que essa ponte pode apresentar. Mas as pontes suspensas, elas permitem
grandes vãos, tá? É uma solução estrutural muito eficiente. Ela vai ser mais cara, né? Mas ela vai permitir grandes vãos aí. Temos algumas figuras para ilustrar, né? Então, a ponte em viga é feita pela associação dos pilares e do apoio de vigas sobre esses pilares. Lembrando que esse apoio não é rígido. B, a gente tem a ponte em arco, tá? Aqui a gente tem, né, um arco compondo a superestrutura e sobre esse arco a gente tem o apoio do nosso tabuleiro da laje. Essas lajes em arco, conforme essa figura aqui, tá? Ela é muito interessante quando a gente tem um vale muito profundo aqui a ser vencido e aí a gente não pode colocar nenhum pilar aqui no meio, né, para fazer uma viga em ponte, por exemplo. Então, para vales profundos, tá? Esse tipo de estrutura em arco é muito interessante, porque o arco em si é uma estrutura muito eficiente que trabalha só a compressão, né? Então a gente não tem tração nesse arco. Então a gente apoia, né, as extremidades desse arco, né, nesse lado aí do vale, né? Esperamos sempre aí que seja, né, ter uma rocha muito próxima para a gente fazer o apoio desse arco. E aí ela é muito interessante para vencer esses vales profundos, ok? O caso C é uma ponte em treliça, tá? Vai ser para um, né, ó, aqui a gente consegue enxergar toda a treliça, né, a estrutura treliçada, para vãos pequenos, tá? Para travessias pequenas. E no D a gente tem uma ponte suspensa, né, ó. A ponte suspensa, daí caracteristicamente nós temos, é igual a Golden Gate, né, uma ponte suspensa, caracteristicamente nós temos essas torres centrais. Nessas torres centrais nós temos os cabos de suspensão, e aí, nesses cabos de suspensão, a gente tem, né, os nossos tirantes que suspendem o tabuleiro da nossa ponte. Mas além desses sistemas estruturais, nós temos ainda as pontes em cantilever. As pontes em cantilever é um tipo de estrutura muito específico, tá? É uma estrutura treliçada que segue uma conformação bem específica, que a gente chama de cantilever. Não é mais tão utilizada hoje em dia, tá? Vou mostrar já já uma ilustração. E nós temos as pontes estaiadas, tá? Nas pontes estaiadas, a laje, o tabuleiro da ponte, ele é sustentado por tirantes tracionados em diferentes angulações, tá? E que são presos diretamente à torre principal. Então é o caso da ponte Otávio Frias, lá de São Paulo, né? Nós temos uma torre principal, tá? E aí dessa torre principal, a laje do tabuleiro, ela vai sendo estaiada através desses tirantes ou estais diretamente à torre central, tá? Vou nem arriscar desenhar mais aqui que tá horrível, mas eu vou mostrar algumas figuras para vocês já já. Bom, mas é o caso da ponte Otávio Frias, né? Nós temos o tabuleiro diretamente ali sustentado, apoiado na torre central a partir desses tirantes. Ou a gente chama de estais também, por isso que é estaiada. E nós temos, por fim, as pontes em pórticos, que aí nós temos vigas se apoiando, né? Vigas também, né? Se apoiando em pilares, só que aqui essa ligação é rígida, tá? Então, essas pontes em pórticos, né? A gente tem a formação de pórticos, dessa estrutura de pilares e vigas, onde as ligações entre as vigas e os pilares são ligações rígidas, ok? São ligações contínuas. E isso é interessante porque aí eu tenho transmissão de momento fletor, certo? Então eu tenho uma redistribuição de tensões nessa ponte em pórtico, uma redistribuição de tensões muito melhor do que na ponte em viga, tá? Eu tenho uma redução desses momentos máximos, né? Tenho redução desses esforços solicitantes máximos em função de uma redistribuição melhor e de uma transferência de momento da viga para o pilar. Mais algumas figuras, ó. Essa figura E é justamente a ponte em cantilever, tá? Essa estrutura treliçada aqui que a gente tem, né? Um aumento na região do apoio, aí depois reduz, depois aumenta de novo, ó, em treliças do tipo K. Tá vendo que são treliças K?
Essa conformação de ponte cantilever. Aqui a F é a nossa ponte estaiada, né, o nosso tabuleiro, e esse tabuleiro está ancorado diretamente à torre principal a partir desses tirantes. E nessa última figura a gente tem um exemplo de ponte em pórtico, né, a nossa viga ligada aos pilares, sendo que essa ligação entre pilar e viga é rígida, então eu tenho a transferência de momento da viga para o pilar, redistribuindo melhor as minhas tensões e reduzindo os meus esforços internos solicitantes. Eu ainda posso classificar a minha ponte em função da posição do tabuleiro. Então, se eu tenho aqui, né, um tabuleiro posicionado acima, né, dos meus elementos portantes, eu tenho um tabuleiro superior, eu posso ter um tabuleiro inferior, se ele estiver embaixo aqui, ou um tabuleiro intermediário, tá? Se o meu sistema estrutural, se o meu tabuleiro estiver aqui no meio, em relação ao meu sistema estrutural, né, os meus elementos portantes. Tá? A posição do tabuleiro, superior, inferior ou intermediário. Bom, vamos resolver uma situação, um problema aqui, então. Você, então, é trainee, faz parte de uma equipe técnica de uma grande empresa de projetos. Você está trabalhando na OAE, na Obra de Arte Especial Rodoviária, para transpassar um rio em São Paulo com um vão de 25 metros. Aqui você precisa esclarecer alguns pontos sobre os principais conceitos de pontes e viadutos e justificar a escolha da ponte de concreto em pórtico para esse projeto. Vamos lá, então. Primeiro, se você está trabalhando numa obra de arte especial rodoviária para transpassar um rio, isso quer dizer que o obstáculo a ser vencido é um corpo d'água. Então, o seu projeto se trata de uma ponte, tá? Perdão. Se fosse uma avenida, uma via, um vale, aí a gente teria um viaduto. Mas nesse caso, você está trabalhando em uma ponte. E aí, que tipo de ponte é mais interessante para esse, né? Que tipo de estrutura é mais interessante para essa ponte que tem que vencer um vão de 25 metros? Qual é a solução aí mais compatível com o orçamento disponível? Bom, pensando numa ponte para vencer um rio de 25 metros, você não vai utilizar uma ponte em arco, uma ponte estaiada, uma ponte pêncil, porque é um sistema mais elaborado, mais caro, utilizado para vãos maiores. Então não faz sentido utilizar nenhum desse tipo de ponte para vencer esse rio. As pontes em cantilever, elas são pontes em aço, tá? Já não são muito usuais, tá? Não vai ser uma solução viável aqui também. Como o vão é de 25 metros, tá? Não é um vão grande, mas também não é um vão tão pequeno. Então eu já não vou poder usar a ponte em treliça aqui. Eu vou descartar essa ponte em treliça, porque ela vai ser recomendada para vãos menores, né? 25 metros já é grande o suficiente para não poder usar a treliça, ponte em treliça. O que me sobra, então? A ponte em viga e a ponte em pórtico. Tá? Na ponte em viga, as vinculações não transmitem momentos seletores da viga para a mesoestrutura. Eu tenho uma viga simplesmente apoiada nos pilares. Já a ponte em pórtico, como eu tenho uma ligação rígida entre viga e pilar, eu tenho uma redistribuição de esforços da viga principal para os pilares. Eu tenho essa transferência de momentos, então eu tenho uma melhor redistribuição de tensões. Eu vou optar, de fato, pela ponte em pórtico, que me parece mais interessante para vencer esse rio de 25 metros. Então, vou ter meu tabuleiro ligado aí aos meus pilares através de ligações rígidas. Me parece a melhor solução. Ok? Eu justifico, então, a partir aí dessas características de projeto que eu tenho. Temos alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer um momentinho de dúvida aí, de 5 minutinhos, tá? E aí depois a gente faz mais 5 minutinhos no final da aula, tá bom? Então, vou lá para o chat de perguntas e respostas para a gente ver se tem alguma dúvida, quais são as contribuições que vocês... Vamos lá.
O Samuel perguntou, a norma especifica qual metragem máxima permitida para a execução de uma ponte em treliça? Samuel, não tem uma especificação em norma que diz, né? A gente tem na literatura algumas recomendações de vãos, tá? Ponte treliça vai ser para vãos aí 10 a 15 metros, talvez 20 metros, né? Porque se eu começo a ter vãos muito grandes, eu começo a ter que ter uma estrutura treliçada muito grande, tá? Então ela deixa de ser viável economicamente, né? Porque vão ser estruturas metálicas, né? A gente vai trabalhar com estruturas metálicas em uma ponte, né? Então uma treliça metálica já de grande porte, a eficiência estrutural começa a reduzir, porque essa estrutura começa a ficar pesada, ela vai ficando também muito cara e não vai conseguir vencer, tá? Um vão muito grande, certo? Então, nós vamos pensar aí para treliças, nós vamos pensar em 10, 15 metros, tá? Por aí, né? Mas isso também varia, né, em função do porte da sua treliça, né? Mas nós não vamos pensar em nada mais além disso, não, viu? Se for um vão, como o caso do nosso exemplo aí, né, 20 metros, 25 metros, a gente já vai pensar numa ponte em viga mesmo, tá? Mas não tem nenhum valor, assim, cravado de norma em relação a isso, não. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ó, o Gabriel perguntou se as aulas ficam gravadas, né? A nossa tutora moderadora já respondeu, só para esclarecer para todo mundo, sim, tá? As aulas elas vão ficar gravadas e vão ser disponibilizadas para vocês, tá? Depois tentem clicar no link de acesso da aula, tenta na semana seguinte, tá? Segunda-feira ou terça, clicar no link de acesso à aula para ver se vocês vão ser redirecionados à gravação. Semestre passado estava sendo assim, tá? Estava sendo redirecionado já à gravação. Pois nenhuma conferida. Vamos lá, bom dia para o Eduardo, para o Luan, para o Diógenes. Ó, o Diógenes mandou o link do grupo aí da turma, tá? Do WhatsApp, vocês podem acessar. Vamos ver se chegou mais alguma coisa nova. Ó, a Jaqueline perguntou, pontes em madeira, temos algum exemplo? A gente tem pontes de pequeno porte em madeira, né? Tem sim. Uhum. A gente não vai abordar pontes em madeira aqui, a gente vai trabalhar só com pontes em concreto, tá bom? Vocês têm uma disciplina de estruturas de madeira e estruturas metálicas, lá vocês vão estudar as propriedades aí desse tipo de material, né? A especificação, dimensionamento para tração, para compressão, para flexão, as ligações, né, em estruturas com esse material, mas exemplos assim, exemplos grandiosos de pontes em madeira, a gente não tem, não. Eu não consigo dizer em mente assim nenhuma ponte em madeira que seja famosa. Né? As pontes em madeira são pontes já bem locais, né, para travessia de córregos, de corpos d'água bem pequenos, né, um vãozinho muito pequeno, tá? Né? Às vezes em fazendas, sítios, a gente vê uma ponte de madeira, né? Alguma via rural, a gente tem ponte de madeira, que daí já são pontes pequenas. Aqui na disciplina a gente vai trabalhar com pontes de concreto armado. Tá? O exemplo principal da nossa aula, ao longo da disciplina, vai ser uma ponte em viga. Tá? A gente vai dimensionar justamente essa viga dessa ponte, em concreto armado ou em concreto protendido. Tá? Quanto à execução, melhor em loco ou pré-moldada? Clóvis, eu não vou responder essa pergunta agora, porque nós vamos discutir isso nesse próximo bloco. Tá? Então, eu vou guardar a sua pergunta. Tá bom? Vou guardar essa pergunta para a sequência. Tem uma norma específica para pontes? Não tem. A gente tem um conjunto de normas que vai nos auxiliar para dimensionar pontes. Né? Uma norma muito importante é a norma de cargas móveis, tá? Porque para pontes a gente vai precisar fazer um levantamento de cargas móveis, de veículos. A gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Que norma é essa? Então não tem uma norma específica, é um conjunto de normas, tá? Nós vamos utilizar principalmente essa norma de carregamentos móveis, tá? De ações de veículo tipo, e a gente tem daí as demais normas de ações, de carregamentos, e a norma, a NBR 6118, que é a norma de concreto armado. Tá? Concreto armado, e vai abordar concreto protendido também, né? Estruturas de concreto nessa norma. Bom, eu vou para o próximo bloco de aula, tá? Porque eu tenho que abordar esse tema nos próximos 10 minutos.
Agora a gente vai discutir os sistemas construtivos de pontes, que vai estar muito associado à pergunta que o Clóvis fez, né? Se é melhor em loco ou pré-moldada, né? Bom, então a gente pode ter como sistemas construtivos de pontes, tá? As pontes moldadas em loco, que é onde a superestrutura ela é executada no próprio local, na posição final em que a minha estrutura vai ficar. E aí nós vamos precisar, né, ter as formas da nossa superestrutura, toda a superestrutura escorada, né, e essa estrutura de escoramento a gente vai chamar de cimbramento, né, que vai ser em madeiras, né, contraventadas entre si, ou se não for um cimbramento em madeira, pode ser em estruturas tubulares, tá, que a gente vai montando e desmontando daí, pode ser também. Mas aí, esse conceito, né, de sistema construtivo moldado em loco é aquele conceito que a gente já sabe, né? Quando a gente vai moldar alguma coisa em loco, nós já vamos fazer a concretagem ali na posição final do meu elemento estrutural. E nós podemos ter pré-moldados, tá? Que é quando os elementos da superestrutura são executados, esses elementos são executados fora do local definitivo, né? Geralmente a gente pode moldar, né, concretar no próprio canteiro de obras, mas em uma outra posição, e aí depois a gente pega essa peça e issa ela, leva ela até a posição final, ou eu posso ter elementos pré-fabricados, que vêm da fábrica daí, né, ou seja, o elemento estrutural ele foi construído, né, executado dentro de uma linha de fabricação, de uma linha de montagem, com controle tecnológico muito mais rígido, né? Então são executados em fábricas especializadas, em pistas de concretagem e depois enviado para a obra. Aí o Cláudio perguntou qual que é melhor, pré-moldado ou moldado em loco? Não existe um melhor, Clóvis. Existe hoje em dia, o que a gente vai pesar muito na balança é a facilidade, né, em você executar com maior rapidez. Muitas vezes, hoje em dia a gente vai usar muito pré-moldado, viu? Hoje é difícil a gente ter uma ponte ou um viaduto que está sendo totalmente concretado em loco ali. É muito difícil, viu? Hoje em dia a gente vai trabalhar muito com pré-moldado, inclusive concreto protendido pré-moldado, viu? É bastante comum também, mas a proteção pode ser feita depois da concretagem também. Mas essas peças, elas vêm pré-moldadas. Então, os pré-moldados hoje em dia é o que está sendo muito utilizado, tá? Tanto para viaduto aí, é muito comum a gente ter elementos pré-moldados. Então, assim, o que é melhor? Vai depender da proposta do projeto estrutural de quem vai executar, tá? Mas hoje em dia se trabalha muito mais com pré-moldado, tá? É que aí o projeto muda muito, né? Quando você está trabalhando com pré-moldado, o projeto ele já é feito pensando nesse tipo estrutural, porque as ligações, tá? Os vínculos nos pré-moldados são muito diferentes do que os vínculos de uma estrutura concretada em loco, né? A estrutura concretada em loco, os vínculos, eles são todos vínculos rígidos, né? A gente consegue adotar, né? A gente consegue adotar a rigidez de vínculos na hora de modelar a nossa estrutura. Quando a gente trabalha com pré-moldado, né? Como nós vamos fazendo a ligação entre essas peças, né? Quase um Tetris, daí liga o pilar tem os consoles ali, você conecta as vigas, apoia as vigas nos consoles dos pilares. Essas ligações, a gente não diz que elas são rígidas, né? Então, na análise estrutural, nós vamos considerar essas ligações aí como ligações rotuladas ou como ligações semi-rígidas, né? A gente não pode garantir a rigidez dessas ligações, porque na hora de executar é muito difícil. Então, as nossas tensões são distribuídas de maneira diferente, né? Os nossos esforços termos solicitantes, momentos fletores vão ter outros valores em função dessas ligações. Então, o projeto de pré-moldado já é pensado de outra maneira, né? Então, hoje em dia tem, de fato, se trabalhando muito com pré-moldado. Tipo de sistema construtivo muito comum para pontes é o sistema em lançamentos sucessivos, tá? Também conhecido como balanços sucessivos, onde a superestrutura ela é executada progressivamente. E aí nós temos a própria estrutura servindo como elemento importante para esses tabuleiros que vão sendo lançados, tá? Em cada lado ali da ponte. Então a gente não tem que ter uma estrutura de cimbramento nesse caso, por exemplo. A própria estrutura ela já serve de apoio para a aplicação da estrutura subsequente.
Tá? A estrutura que já existe, certo? Ela serve como apoio para a estrutura que está sendo executada. Então, esses balanços, eu vou até recomendar que vocês procurem depois alguns vídeos, tem no YouTube, tem várias animações sobre construção, execução de pontes em balanços sucessivos, tá? Mas é mais ou menos assim, tá? A gente tem ali, né, o nosso elemento central, o nosso pilar de apoio. E aí, sobre esse pilar, a gente monta aqui, né, toda uma estrutura. E essa estrutura, ela vai caminhando, tá? Então, eu vou deslocando essa estrutura aqui para a direita e para a esquerda e vou concretando. É como se fosse uma forma móvel, tá? Eu tenho uma estrutura aqui que é uma forma móvel, vai funcionar como uma forma móvel, e aí eu vou deslocando essa estrutura, concretando, desloco, concreto, tá? E aí depois eu vou fazendo, ó, como eu tenho um balanço aqui à direita e à esquerda, né, eles se equilibram, esses dois balanços, e aí o meu próprio pilar serve como estrutura portante para esses balanços sucessivos. Isso que a gente chama de lançamento sucessivo ou balanço sucessivo, tá? Eu vou construindo aí, pedacinho por pedacinho do vão da minha ponte, tá? Sucessivamente, a partir de uma estrutura móvel que se move, né? É uma forma móvel que se move e vai permitindo a construção sucessiva, o lançamento sucessivo desses balanços. É muito comum. E ponte estaiada vai funcionar muito bem isso, né? Porque daí eu tenho a torre central, eu tenho esses balanços sendo construídos, e aí eu já vou ancorando, né? O balanço que eu construí, eu vou ancorando ele na minha torre principal. Tá? Então, ponte estaiada é muito executado dessa maneira. Mas recomendo que você dê uma olhada depois, tá? Nas animações sobre... Pode procurar lá no YouTube, né? Balanços sucessivos, pontes, balanços sucessivos. Vocês vão encontrar várias animações bem interessantes. Não tem como eu trazer aqui para aula, né, pessoal? Que o nosso tempo é mais curto. Mas eu deixo de recomendação para vocês darem uma olhada nessas animações. Ó, aqui a gente tem uma figura, ó. Aqui nós temos, né, essa estrutura móvel, tá? Que pode compor uma forma móvel, tá? Onde eu vou concretando, ou eu posso ir içando peças. Aqui a gente tem uma ponte estaiada, né? Então eu vou lançando peças, tá? Eu vou içando peças e vou lançando, fixando, né? Uma seção ali, aqui a gente tem uma seção caixão, né? E vou fixando essa seção sucessivamente aí e vou depois ligando, né, na minha torre principal. E nós podemos ter as pontes pré-moldadas de concreto protendido, tá? Hoje em dia, o concreto protendido, eu não vou me estender nesse conteúdo aqui, porque a gente tem uma unidade só para isso, tá? Mas eu gostaria de trazer, né, essa outra possibilidade que é a construção de pontes em concreto protendido. O concreto protendido, pessoal, é uma tecnologia muito interessante que vai buscar diminuir ou zerar as tensões de tração provenientes dos carregamentos. Pensa comigo, no concreto armado, convencional, tradicional, a gente tem a seção transversal sob tensões, né, sujeitas aí a tensões de tração e compressão, né? O concreto é responsável por resistir às tensões de compressão, o aço é responsável por resistir às tensões de tração, porque a gente sabe que o concreto não resiste à tração, né? A resistência à tração dele é muito baixa, por isso que a gente acrescenta aço. Agora, pensa comigo, e se, já que o concreto não resiste à tração, e se eu zerasse ou diminuísse as tensões de tração? Isso seria muito interessante. Tá, você fala, mas como é que eu faço isso? Né? Eu tenho uma carga vertical, uma viga, né? Esse carregamento aqui, ele vai gerar uma flexão na minha viga. Né? Se eu tenho flexão, eu tenho tensão de tração e compressão. Como é que eu faço isso? É justamente, né, esse artifício de zerar as tensões de tração ou reduzi-las é que o concreto faz, tá? O concreto protendido faz. Então, o concreto protendido, ele consiste, na verdade, nesse artifício de redução de tensões de tração a partir da aplicação de um estado prévio de tensões.
tá? Então, eu vou previamente aplicar uma carga de compressão aqui na região onde futuramente vou ter tração, tá? Então, antes de eu ter ali a minha viga carregada, eu aplico essas cargas de compressão na região que será futuramente tracionada. Então, eu forço ali, né, eu induzo um estado de tensões prévio, tá? Um estado prévio de compressão na minha viga. E aí, depois, quando as minhas cargas forem lançadas, elas vão gerar ali, né, uma tensão de tração naquela região, só que como previamente essa região estava comprimida, né, eu tenho as tensões de compressão prévias equilibrando as tensões de tração, e no final o que eu tenho são tensões nulas ou muito reduzidas de tração. Tá? Quando eu somo esses dois diagramas, tá, as tensões prévias com as tensões do meu carregamento, eu tenho um estado de tensões onde eu tenho só compressão. Se eu tenho, né, uma situação de uma viga somente sujeita à compressão, isso significa que toda a minha seção transversal vai estar trabalhando, vai estar resistindo às tensões aplicadas. É porque ela está sujeita somente à compressão. Então, isso me leva a mais leves, mais esbeltas, eu vou poder vencer vãos maiores, eu vou ter uma fissuração muito baixa ou quase nula, porque eu não tenho tensão de tração, então meu concreto não vai fissurar, né? E eu vou ter uma durabilidade de viga muito maior. Só que, claro, eu preciso trabalhar aqui com concretos de alto desempenho, aços de alta resistência, tá? Materiais ali realmente de resistência muito maior. As armaduras no concreto protendido são armaduras ativas, tá? Elas vão receber tensões de tração, mas vão também aplicar tensões. Tá? No caso, as tensões de compressão do estado prévio de tensões, né? As tensões da protensão em si. Então, a gente chama de armadura ativa porque essa armadura ela vai aplicar também tensões. E essa armadura consiste em cordoalhas de aço inseridas dentro de bainhas metálicas, igual nessas fotos, tá? A gente vê, ó, cordoalhas de aço, tá? Com vários fios retorcidos, e essas cordoalhas são inseridas dentro de bainhas metálicas. Não vou me estender mais, até porque o nosso tempo está acabando, e porque a gente tem uma unidade específica para abordar concreto protendido, tá? Então, só resolvendo essa situação problema, bem rapidamente, tá? Você é um engenheiro contratado para executar uma reforma na laje de um tabuleiro de um viaduto, e aí você percebeu que esse viaduto ele é composto por vigas em concreto protendido, com proteção total, mas você notou algumas fissuras aparentes nessas vigas principais protendidas, tá? Será que é necessário relatar essas fissuras da viga principal no seu relatório de reforma? Bom, as fissuras que você notou são fissuras verticais no meio, tá, do vão. Tá aqui no enunciado da situação problema, né? Você notou fissuras verticais, tá? Ou seja, fissuras perpendiculares ao eixo longitudinal, né? Então são fissuras verticais localizadas no centro do vão. Esse tipo de fissura é a fissura que surge em função da flexão, a fissura por causa do momento fletor, né? Flexão da peça. Ora, se a sua viga é uma viga protendida com proteção total, não deveria aparecer fissuras na sua viga, não deveria aparecer tensões de tração na viga, tá? Então, você precisa sim relatar no seu relatório de reforma o surgimento dessas fissuras, tá? Porque essas fissuras, em um concreto protendido, pode ser sintoma de uma perda de proteção ou uma sobrecarga considerável na sua estrutura, ou eventualmente que o estiramento das cordoalhas de aço foi feito de maneira má executada, né? Então, é um problema sério, tá? Se você tem uma viga protendida com proteção total e surgiu fissura, é um alerta, tá? Então, mesmo que você não esteja trabalhando na análise dessa viga, você vai precisar relatar esse problema no seu relatório final, sim, tá? Bom, pessoal, chegamos no momento final da aula, tá? Eu vou dar mais uma corrida aqui nas perguntas e respostas, porque o nosso tempo está no fim.
O Eduardo perguntou sobre juntas de dilatação. A norma especifica uma média de valor para esses espaçamentos? A gente vai abordar juntas de dilatação nas próximas aulas, tá, Eduardo? A gente vai abordar ali as juntas de dilatação, que são dispositivos, na próxima aula, quando a gente falar dos elementos das vigas, das lajes, das juntas de dilatação, a gente vai abordar essa dúvida, tá, Eduardo? Então, eu vou deixar para a próxima aula, quando a gente discutir juntas de dilatação, tá bom? O Aurélio perguntou qual é o nome dessas estruturas que têm vãos pequenos. Aurélio? Como assim, Aurélio? O nome? Não tem um nome, não, tá? Depois elabora melhor essa dúvida. As estruturas que têm vãos pequenos é ponte, viaduto, do mesmo jeito, tá? Se for um rio, é uma ponte, só que é uma ponte com um vão pequeno, tá? O Marcos perguntou, professor, ainda não tive aula de concreto armado. Tem a necessidade de ter conhecimento para entender essa matéria? Olha, Marcos, precisa, viu? Precisa, no sentido assim, a gente vai começar a discutir dimensionamento de vigas, né? De vigas em concreto armado, a gente não consegue retomar o que foi aprendido em concreto 1. Então, nós vamos ter, concreto 1 e 2, né? Então, nós vamos ter 2 aulas de dimensionamento de viga de ponte em concreto armado. Então, a gente não consegue retomar. Claro, aqui eu vou retomar o procedimento de cálculo, as equações de cálculo, vamos resolver um exemplo, mas quem já teve concreto armado vai entender muito melhor, tá, Marcos? Então, assim, o ideal é que se faça concreto armado 1 e 2 antes de pontes, tá? O ideal é que sim, você vai precisar de conceito de lá, conceito que a gente não consegue abordar em profundidade aqui na aula. Eu vou retomar algumas coisas e tal, vamos resolver um exemplo, mas esse conhecimento em concreto armado é necessário aqui, tá? Você pode fazer a disciplina, tentar acompanhar, mas pode ser que você tenha mais dificuldade, tá bom? O ideal é que os alunos tenham feito concreto 1 e 2. Bom, o Gabriel perguntou aquela fresta no meio da estrutura, como é feita a ligação. Não é, eu acho que você está falando dos apoios nas pontes em vigas, né? As pontes em vigas, as vigas são apoiadas diretamente ali nos pilares da ponte, é uma situação de viga biapoiada, tá? E aí ali você vai ter justamente juntas de dilatação, tá? Aí você vai preencher com algum material, algum elastômero, tá? Alguma espuma específica, um material que seja bem flexível, tá? Porque ali aqueles pontos funcionam como juntas de dilatação, onde eu tenho espaço para as minhas vigas trabalharem, tá bom? Então elas vão ter, né, esse espaço flexível para trabalhar. Então essa fresta que você se refere, eu acredito que é justamente essas juntas de dilatação, tá? Que servem para o tabuleiro da minha ponte, para os meus elementos, né, minhas vigas, trabalharem ali, certo? Pessoal, eu preciso me despedir por aqui, porque o nosso tempo acabou, tá? Mas a gente continua toda essa nossa conversa e a discussão sobre pontes na próxima aula. Agradeço a presença de todo mundo, me despeço por aqui e nos vemos semana que vem, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pelos meios de comunicação da disciplina, tá? Pelas mensagens lá do AVA, pode entrar em contato comigo, certo? Um abraço, pessoal, nos vemos na próxima aula e até lá. Bom fim de semana.